nosso bate-papo hoje é com o Dr. Vitor Marcassa, esse profissional diferenciado no mercado, mais de 15 anos dedicados a uma especialidade que ele se apegou, se especializou e estava me contando em off das muitas famílias que já passaram aqui pelo seu consultório e agradecendo. Até nós brincamos aqui fora do ar, tirando as dores de muitas famílias. E eu falo de dores pelo seguinte, muitas vezes tem pessoas que vivem uma vida com dor como chamava a minha avó, dor nos quartos, né? Tendinite, bursite, e passam a vida toda e fazem tratamento e de repente não resolvem a base da dor. Por que a dor, a base da dor? Bom, quem vai explicar para a gente então é o Dr. Vitor, né, Dr. Vitor? De geração em geração, Vitor? É isso aí. Bom isso, né? Maravilha. Você poder resolver o problema de uma pessoa e dizer, doutor, olha, muito obrigado, aquela dor sumiu. Na verdade é isso que gratifica e faz com que a gente consiga manter essa caminhada, né? Então já são 13 anos aí na área e depois que eu achei o tratamento com a palmilha, realmente eu me realizei e graças a Deus estou conseguindo ajudar muita gente. Você é fisioterapeuta, o nome da especialização é Podoposturologia. Podoposturologia, ou seja, trata a base. Reeducação postural por intermédio de palmilhas. A forma de pisar? A forma de pisar é tudo, né? Quando a gente fala em corpo, em postura, 3 são os principais responsáveis pelo equilíbrio e ajustamento do corpo. A visão, a oclusão e os pés. Qualquer alteração em um deles vai influenciar no joelho, na bacia, na coluna, ou seja, no corpo inteiro. E o corpo tenta compensar muitas vezes, né? É o que ele acaba fazendo. Você tenta compensar É o um que ele acaba lado do fazendo. outro. E normalmente a gente traz uma alteração lá da infância. Okay. Então o corpo ele acaba se adaptando 1, 2 vezes, já a terceira ele já não consegue. Tá? E aí o que acontece? Imagine a tua coluna. Então, quem vai se mexer é a bacia e a cintura escapular. Certo. Né? Para proteger a coluna. A partir do momento que ele não consegue mais se movimentar, acaba a coluna se entortando. E aí vem a escoliose. Tá? Então, ocorre depois de um tempo uma fixação de toda essa postura por intermédio do pé que está fixado e há um entendimento do cérebro que isso é certo, independente que não seja. E a gente acaba vivendo em cima dessa alteração. Então os anos vão passando e a gente mantém essa alteração. Aí a pessoa pergunta, mas doutor, e se eu fizer uma massagem, um RPG, que são outras técnicas, né? Ele alivia a dor no momento, é isso? Sim, são todos métodos paliativos. Ok. Né? Você, claro, um RPG, por exemplo, em complemento ao tratamento com a palmilha, é excelente, principalmente quando você fala com uma escoliose. Porque a palmilha, eu trabalho com tônus de base, ou seja, eu vou causar um reequilíbrio dessa musculatura por intermédio do sistema tônico central. Né? Só que o que acontece? Eu não consigo fortalecer e nem alongar esse músculo. E aí um RPG vai fazer. E aí a gente consegue, imagine uma coluna torta, imagine a torre de Pisa, né? Você tem que puxar um lado e alongar o outro. Então o RPG consegue te moldar em termos musculares e ocorre sim uma memorização muscular. Ok. Mas se não melhorar a base, onde você pisa, volta a ter recidiva. E nós temos por hábito negligenciar muito com os nossos pés, né, doutor? Normalmente sim. Isso desde criança. Sim. É? Normalmente a gente só vai lembrar do pé quando tem dor. Né? Então muita gente não se preocupa com o pé. Ou até mesmo os pais hoje também não se preocupam. Você vê a criança lá pisando tudo errado e muitas vezes não procuram assistência ou deixam assim mesmo. Aquele pé para dentro, para fora, o pé chato, né? E como eu falei, então normalmente a pisada errada a gente traz da infância. E aí ele vai desencadear ao longo da vida várias patologias no simples pisar errado. Sim. Então as consequências desse pisar errado, né, lá na frente, ainda mais com o tempo a gente vai causando mais encurtamentos musculares, o tecido fibroso, né, aquele tecido bem profundo do corpo também acaba se encurtando mais. Então aí, lá na frente, começa a aparecer outros problemas, como hernia de disco, artrose, inflamações,
e vários outros aí em decorrência dessa alteração, né? Então são tudo consequências. É o corpo reclamando aquilo que você fez em tempo hábil. Justamente. Aí a pessoa pensa, mas doutor, eu consigo agora, depois de tanto tempo já que eu convivo com determinadas dores, através dessa técnica que você utiliza, eu minimizar essas dores ou, quem sabe, eu acabar com essa dor? Sim, tá? Normalmente sim. A gente consegue, no mínimo, com o trabalho com as palmilhas, uma melhora de 70% aí do paciente. Bom, Tá? para quem convive com a dor há muitos anos, todo e qualquer percentual que você atinja já é muito bom. E é muito comum a pessoa que vem ao consultório falar, poxa, eu já tentei de tudo e nada me ajudou, nada melhorou. Aí a pessoa pergunta, mas doutor Marcácio, eu já até comprei ali uma palmilha na farmácia, que eu acho que você já deve ter ouvido isso, Sim, né? muitas vezes. Ah, eu ouvi lá na farmácia lá que era bom, lá aquela palmilha, coloquei dentro do meu sapato e até melhorou nos primeiros dias. Qual a diferença? A diferença é que essas palmilhas que você compra em loja ou manda fazer, ou até mesmo a palmilha ortopédica, onde o ortopedista vai lá e faz uma receita, são palmilhas paliativas. E muitas vezes são até prejudiciais para a postura. Ou por ser muito macias, ou por ter uma elevação no arco do pé desnecessária que pode agredir o corpo. Então são palmilhas mecânicas. Ou seja, a pessoa está com um esporão de calcâneo, está com uma fascite plantar, está com dor no pé. Ela vai lá, pega uma palmilha de silicone, começa a usar essa palmilha, ela vai dar o quê? Uma maciez. Né? É que nem você colocar uma almofadinha. Fica mais agradável. Entendeu? Vai, eu não queria falar camuflando. Vai mascarando. Mascarando o desconforto. Justamente. É isso. E aí você vai vivendo. Mas o problema continua lá. Mas a causa continua. Por exemplo, digamos assim, um encurtamento de membro, que eu acho que é muito comum, né? Às vezes, não estamos falando de encurtamento longo, mas o mínimo de encurtamento ele já causa, desencadeia várias dores pelo corpo, doutor? Sim, ou não? Sim, e cada pessoa repercute de uma forma. Tem pessoas que você olha assim, a pessoa está totalmente alterada a postura, totalmente torta e não tem dor nenhuma. E outras que você vê a mínima alteração e morre de dor. Então isso repercute muito diferente de pessoa para pessoa. Né? Agora, claro, qualquer alteraçãozinha, tá, você vai realmente causar um outro problema ao aparecer. Porque quando não dói, ela compensa na postura, né? Sim. Tem pessoa que tem um dos membros um pouquinho mais curto, ela tenta compensar na postura e acaba ficando com o ombro para cá. Inúmeros fatores influenciam na postura, né? Uma frouxidão ligamentar, um sobrepeso, uma mordida cruzada, um problema de refração ocular, né? Um membro inferior mais curto, problemas viscerais, como gastrite, esofagite, também influenciam diretamente na postura. Olha. Calçados velhos, calçados gastos, também influenciam na postura. Calçado inadequado, principalmente o feminino, onde usam muito rasteirinha, uso excessivo de chinelo, salto alto. Então tem inúmeros fatores que acabam influenciando na postura. E quando a gente fala no pé, ele pode ser o causador dessa má postura, como ele pode ser uma vítima de um problema vindo de cima, ou vindo de outra situação. Então o corpo ele se adequa àquela posição, sempre objetivando ao equilíbrio. Doutor Marcácio, nesses 13 anos que você se dedica a essa técnica das palmilhas, claro que respeitando que cada indivíduo é um ser único, né? E cada um tem um time, né? Ou uma forma de responder ao tratamento. Mas se pudesse generalizar, qual que é o percentual de satisfação dos pacientes que se permitem tratar dos seus problemas através da podoposturologia? Então, graças a Deus, a grande maioria dos pacientes, e realmente a gente vê que o tratamento dá um excelente resultado, e a curto prazo, normalmente uma pessoa que de repente está com uma dor, seja uma dor crônica de anos ou uma dor recente, ela vai ter um grau de melhora bem significativa, como eu falei, no mínimo 70%, em 45 a 90 dias. Maravilha. Vamos falar então para você de casa conhecer um pouco mais, veja como é que funciona a técnica. Doutor Vitor, então conta pra gente, como é que funciona a técnica? Então, a gente parte do princípio do quê? De corrigir esse pé. Ok. Então eu vou me utilizar dos receptores de pressão da planta desse pé, onde tem inúmeros receptores de pressão. Tá?
Então o pé ele é muito importante, ele manda inúmeras informações cerebrais, né? Tanto segmentares como suprassegmentares, né? Então, quando você estimula o pé, mudança vai ocorrer ali na região do pé, como também uma informação vai ser mandada ao cérebro e o cérebro vai ajustar essa nova posição. Perfeito. Tá? Então, para isso é utilizado alguns elementos com densidades diferentes, com formatos diferentes, com função diferente, onde vão ser colocados em determinadas posições. Então, imagine que a gente monta um sanduíche. Okay. E tem inúmeros tipos de palmilha. Tem a palmilha para esporte, tem a palmilha mais para calçado feminino, tem a palmilha mais básica, onde você pode encaixar em qualquer coisa, tem a palmilha que é mais macia para quem tem dor no pé. Então, a gente vai ver... Bastante específico. Sim, a gente vai ver o tipo de palmilha para a necessidade daquele paciente. Ok. Aquela pessoa que diz, doutor, eu não aguento, eu tenho que trabalhar muito o dia inteiro, eu sou vendedor ou vendedora, trabalho com sacola, trabalho de pé numa loja, mas tenho muita dor nas pernas, nas costas, chega no final do dia, a pessoa está exausta. Esse seria um exemplo, doutor? Sim, normalmente uma pessoa dessa, a gente acaba o quê? Pensando em uma palmilha mais macia, uma palmilha mais confortável, onde ela pise numa coisa que seja mais confortável pelo fato de estar estaticamente ou até mesmo andando por muitas horas em pé. Né? Então você procura o quê? Além da correção que os elementos vão fazer, você também consegue procurar o quê? Um conforto maior, tá? Com que essa pressão seja menor, tanto no pé como nas articulações. E isso você consegue pelo material e a disposição da própria palmilha. É bom, tudo começa aqui no seu consultório através de uma anamnese, um bate-papo que nós estamos fazendo aqui. Sim, normalmente o que acontece? Tem que agendar uma consulta, a pessoa agenda uma consulta, né? Vem ao consultório, né? Aí eu vou fazer toda uma anamnese. Daí, terminando a anamnese, a gente vai para uma avaliação física, onde é nessa avaliação física e também pela anamnese, a gente vai o quê? Prescrever essa palmilha. Então aí eu vou colocar elementos com determinadas funções, como eu expliquei, em áreas específicas da palmilha. Então eu vou montar a palmilha como se fosse um sanduíche. Ok. Né? Então ela vem meio que pronta, e aí eu vou incluir os elementos que eu acho necessário para atingir o objetivo, que é o alinhamento corporal, onde a gente tem uma base de 3 características principais, que é torção de tronco, nivelamento de bacia e tensão de musculatura paravertebral. Então, mais ou menos essa visão dessas variáveis, que a gente objetiva o quê? Igualá-las. A partir do momento que a gente igualou essas variáveis, você meio que já chegou ao ponto da palmilha que vai ser necessário. Aquela ideal. Aí o que é pedido com que ela use essa palmilha por 45 dias, onde normalmente é o tempo necessário para o cérebro dela entender aquela nova posição e se manter naquela. O cérebro fez uma nova leitura, dizendo, esse é o seu novo jeito, o jeito correto de você andar. Justamente. E aí é pedido um retorno depois de 1 mês e meio, para ir acompanhando essa evolução, essa correção. A partir do momento que em 45 dias você viu que foi atingido o objetivo, você retira o elemento de correção. Então esse elemento ele é temporário, é como se fosse um aparelho dentário. Perfeito, né? perfeito. Corrigiu, tirou o aparelho. O elemento é a mesma coisa. Então a pessoa não pode ficar com esse elemento para sempre. Porque a partir do momento que o corpo mudou, a palmilha também tem que ser mudada. Perfeito. Tá? Pela tua experiência de consultório, qual que é o tempo de resposta para cada paciente? Como é que funciona? Como eu falei, normalmente 45 a 90 dias para com que essa pessoa chegue ao objetivo necessário, que seria o quê? A melhora dos sintomas que tenham ou o alinhamento corporal. E a melhora dos sintomas está ligado diretamente ao objetivo dessa correção. Né? Então, a partir do momento que você corrigiu, aí é garantia que realmente essa melhora pode ser. Tem pessoas, por exemplo, que ela vem em 45 dias e não viu resultado nenhum. Não viu nenhuma melhora. Por quê? Porque ainda não foi atingido o objetivo. Então eu peço mais 45 dias. Normalmente sim, ela entra nesse estágio, onde vai estar os 45 a 90 dias. Então, às vezes ela só vai começar a perceber uma melhora a partir de 60, 70 dias.
E às vezes é de um dia para o outro. Bom, nós estamos pensando em corrigir a forma de andar. E a pessoa diz, mas doutor, eu tenho 3, 4 calçados que eu uso durante a semana. Como é que faz, doutor? Tem que fazer... Não, você usa a mesma palmilha e só vai intercalando. Perfeito, Tá? perfeito. Eu peço normalmente que tire a palmilha original que vem no calçado, para não ficar apertado, e vai só mudando a palmilha. Porque o paciente tem que fazer a parte dele também, né, doutor? Aí que eu quero chegar. Normalmente o Quer dizer, tratamento... não foi feito, mas você fez correto. Aí é que tá. Então normalmente é o que a gente vê no resultado no consultório. Tá? Quem leva realmente a sério o tratamento, você vê um resultado espetacular. Tá? Inclusive tem casos que as pessoas acham que não tem correção, como uma joanete, como um pé chato. Né? O que a joanete interfere, doutor? Em tudo, a joanete... Joanete é aquele osso do lado do pé, né? O que é aquele osso? É calcificação? Não, aquilo que porque é joanete? o dedo ele acaba entortando. Tá? Ele acaba fazendo uma adução, né? E aí acaba o quê? Essa saliência óssea protuberando, né? E aquilo acaba tortando. O que causa a joanete, doutor? Inúmeros fatores, né? Pode ser hereditário, né? Calçado inadequado, como uso excessivo de salto, bico estreito, bico fino. E o não tratamento da joanete pode desencadear o quê? Pode desencadear inúmeros outros problemas de coluna, de joelho, de quadril. Que coisa, hein? Então, essa joanete ela tem que ser bem tratada. Então é possível tratar esse problema da joanete, né, através da palmilha corretiva. Aliás, é a única... Palmilha corretiva, né, doutor? Sim, palmilha terapêutica. É corretiva. Corretiva. De correção. Né? De correção é uma palmilha de correção postural. Ok. Tá? Agora, essa joanete, ela só é tratada e corrigida por esse tipo de palmilha. Não adianta a pessoa achar que de repente vai operar que vai solucionar o problema. Já ouvi falar que tem pessoas que fazem a cirurgia da joanete. Não, por quê? Porque ela vai continuar pisando errado. Independente que ela tenha feito. Ela tirou a joanete, que é a saliência. Muito bem, dali a algum tempo ela volta a pisar de forma reta, vai voltar, se ela tem essa propensão. Não, porque ela fez a cirurgia, mas a pisada continua errada. Ok. Então, se você não o objetivo aqui é corrigir a pisada. Justamente. Então, você tem que corrigir a pisada. Não que a cirurgia não seja necessária, mas sim para evitar a recidência. Uma pessoa que não consegue calçar nada, né? Porque aquilo está doendo demais. A joanete é muito sensível. Tem casos, por exemplo, que o frio, a pessoa morre de dor porque está frio. E o pé chato, doutor? O que ele causa ainda tanta preocupação? Porque o pé chato ele vai alterar em toda a mecânica corporal, né? Então ela vai te causar inúmeras complicações lá na frente, né? Como uma lesão de joelho, uma lesão de quadril. É um esforço não compensado. Ele tá usando um esforço não bem distribuído. Sim. É isso? E aí você vai o quê? Jogar mais pressão em determinadas regiões, principalmente na parte interna do pé, tá? Onde ali você vai causar calosidade, você pode causar joanete, né? Um dos fatores da joanete, da causa da joanete é esse pisar para dentro, né? Então essa pronação que leva ao quê? Alterações desse joelho, alterações dessa bacia, alterações dessa coluna, e em conjunto a isso vem as consequências. Olha como o nosso corpo é uma máquina bem complexa, né? E muitas vezes assuntos que você nem imagina estão correlacionados. Mas nós vamos falar daqui a pouco então, o Dr. Vitor falou do bruxismo. Você sabe o que é bruxismo? Então pode estar relacionado também com a forma de pisar. Olha que interessante. Dr. Vitor, bruxismo é aquele ranger de dentes, que se a pessoa não trata, ela acaba até quebrando os dentes, né? À noite a pessoa fica ali, tá? O que tem a ver o bruxismo com o pisar, doutor Marcaça? Tudo. Como eu falei, olha, visão, oclusão e pés são os principais responsáveis pelo equilíbrio e ajustamento. E um influencia no outro. O pé na boca, a boca no olho, o olho na boca, o olho no pé. Né? Então, esse bruxismo, claro, normalmente aparece aonde? Quando você está dormindo. Então você não tem um controle sobre isso.
né? É uma descarga elétrica e faz aquilo ali. Então é muito importante ali um trabalho em conjunto com um dentista especializado, onde vai confeccionar uma placa. Aquela medicina de orofacial, né? Justamente. Para o quê? Para deixar toda essa parte oclusal equilibrada. Né? Porque se ele tem esse apertamento, vai causar danos e pode, através da boca, levar danos lá para baixo. Mas esse equipamentozinho que a pessoa usa à noite, ele está relaxando durante a noite, vai evitar o desgaste. Normalmente... Mas durante o dia ele tira. Normalmente o bruxismo, né, a pessoa que tem bruxismo, ela sofre mais à noite. Certo. É ali que vem esse apertamento. Né? Por isso que mais é recomendado o uso desse dispositivo à noite. E o uso da palmilha, o que vai melhorar? A partir do momento que você consegue uma harmonia desse corpo, um reequilíbrio desse corpo, você também está reequilibrando toda a parte de pescoço e de oclusão. Né? Além disso, toda a parte sensorial do corpo também está se equilibrando. Por isso você consegue um relaxamento maior e um reequilíbrio maior. Né? E aí esse estresse normalmente está ligado a isso, né? E aí quando você descansa, vem aquela descarga, a partir do momento que você relaxou esse corpo, ao natural, esse estresse ou essa descarga elétrica também vai se normalizando. E aí você consegue também dar uma estabilizada só pela correção ou alinhamento do corpo nesse bruxismo. Né? Perfeito. Doutor, para quem tem peso nas pernas, é possível usar a palmilha e aliviar esse peso nas pernas? Sem dúvida nenhuma. Porque esse peso nas pernas também está ligado a esse desequilíbrio muscular. Né? Então a perna fica mais pesada. A partir do momento que você consegue esse alinhamento, você consegue soltar essa perna, a circulação melhora, né? O músculo também destensiona, com isso ele consome menos glicogênio e aí vai fadigar menos. Né? Então aí entra nessa harmonia que a gente objetiva. Então essa perna cansada, ela vai melhorar também. Perfeito, perfeito. Tem contraindicação o uso das palmilhas? Nenhuma. Não tem? Nenhuma. Crianças podem fazer uso da palmilha, principalmente nessa fase inicial da vida, eles estão em busca do equilíbrio, né? Da correção. Né? Claro, que você falou lá no início que antes, não sei se antes ou ainda é ofertado, os sapatos corretivos, né? Palmilhas corretivas, sim, ainda é ofertado para crianças que pisam de forma incorreta, para dentro, para fora. Sim. É possível eu trocar esse sapato com o uso da palmilha? Sem dúvida. Então, não tem contraindicação e desde criancinha até a senhora de 100 anos tem correção. Porque como a ação da palmilha é cerebral, e isso é bom deixar bem claro, porque tem muitas pessoas, por exemplo, os idosos têm aquela mania, né? Depois de tantos anos, na minha idade, não tem mais correção. Tem. Porque como a ação é cerebral, né, tem toda a capacidade do mundo desse novo aprendizado. E um detalhe, hoje a ciência nos diz que homens e mulheres estão vivendo mais, mas nós queremos ter uma vida longa e saudável, né, doutor? Justamente. Pelo menos poder andar retinho, né? E se andar reto significa você poder ter uma postura... Claro, e né? facilita tudo, né? Facilita o teu trabalho, facilita o teu dia a dia, né? Ou seja, é a qualidade de vida. Né? Esse é o principal objetivo do tratamento. Nem sempre você consegue, né? Claro, se fosse assim, só teria palmilha no mundo, né? E mais nada. Então, claro que não é só a palmilha que vai resolver tudo, né? Mas ela vai te dar a qualidade de vida, ela vai te dar os 70% de melhora. O resto vai estar ligado em outros hábitos do dia a dia, enfim. Essa palmilha é personalizada, a pessoa vem aqui, vai passar por essa anamnese e alguns exames, né, de aferição de peso, de forma de pisada, tudo isso você vai ver cada planta do pé, você vai fazer aqui dentro esses exames, é isso, doutor? Nós nos baseamos em parâmetros, né? Nós baseamos na planta do pé, nós nos baseamos em vários outros fatores para a gente chegar realmente à palmilha personalizada para aquela pessoa. Ok. Tá? Para a gente poder prescrever. E aí sim, a partir de terminada essa avaliação, eu mesmo já vou e faço a palmilha na hora para essa pessoa. Você faz na hora? Quanto tempo dura? Você já faz, a pessoa já sai com a palmilha? Já sai com a palmilha daqui. É isso? Não vai fazer os exames aqui, né? Vai medir os níveis, né? De onde você vai ter que compensar com alguns elementos e ela já sai com a palmilha pronta. Já sai com a palmilha pronta. Que bacana, né? Bacana. Por isso que normalmente a primeira consulta é um pouco mais demorada, entre 1 hora e 1 hora e 10, mas ela tem essa vantagem. Né? Então
O consultório, na verdade, é um consultório oficina, né? Você já deve ter ouvido falar muitas vezes aqui no teu consultório de pessoas que vêm aqui e dizem, doutor, estou com dor no ciático, né? Ou dizem assim, eu estou com ciático, né? Ciático não é uma doença, não é isso? Explica pra gente, doutor. Então, o ciático, o que que é? Justamente é a inflamação do nervo ciático, né? Que vem ali da coluna lombar, né? Então, esse nervo ele vai se irradiar lá até o pé, né? Lá na lombar até o pé. Então, o que acontece? Uma alteração ali que a tua bacia sofreu, né? Ou uma compressão, de repente, na região onde passa esse ciático, acaba inflamando, né? Então, se você não tirar o agente agressor, você nunca vai conseguir melhorar isso. Então, a palmilha faz o quê? Imagine que quando o corpo se altera, as vértebras da coluna todas rodam. Perfeito. E por isso elas causam um bloqueio vertebral ao ponto de pinçar esse ciático. A partir do momento que eu alinhei esse corpo, eu soltei, eu corrigi essa rotação. Consequentemente, eu liberei o que estava pressionando o ciático. E com isso, claro, tirei a agressão, tirei a inflamação, tirei a dor. Depois de um tempo de tratamento, a pessoa pode receber, eu não sei se uso esse termo, mas a alta, doutor. Sim. Você pode agora estar livre de usar a palmilha. A palmilha, o bom é isso, a palmilha não é para a vida inteira. Ok, você corrigiu, né? Você corrigiu o pisar, o cérebro entendeu, né? Depois com o uso da palmilha, a forma correta de pisar, e você aliviou as dores. Normalmente é assim que funciona. 45 a 90 dias para a reprogramação cerebral ocorrer. A partir do momento que essa reprogramação ocorreu, eu vou retirar o elemento que eu coloquei lá para correção, tá? E essa pessoa ainda deve continuar usando essa palmilha por um ano, com a palmilha ajustada, tá? Porque é o tempo necessário para fixação em termos musculares dessa correção para a vida inteira. Perfeito. E depois sim, de um ano, a gente pode pensar em parar de usar. Antes disso, não. Doutor Vitor, eu quero que você conte então para o pessoal que está em casa nos assistindo, que queiram conhecer um pouco dessa técnica da fisioterapia, né? Mais uma vez lembrando que o doutor Vitor Marcassa aqui é fisioterapeuta. E para quem quer conhecer um pouco mais dessa técnica de tratamento, não só de tratamento, mas também de prevenção, como é que pode fazer? Tem algum site? Como é que dá possível para conhecer? Então, tem o meu site, que é o www.podoposturologia.fst.br, tá? Onde eu posso acessar lá. Lá também vai ter acesso ao meu Facebook profissional, onde tem inúmeras matérias que estão postadas lá. No próprio site também tem uma área lá que tem inúmeras perguntas, que são essas dúvidas corriqueiras que a gente tem, que estão todas as respostas, podem também estar acessando a isso. Perfeito. Tem o telefone daqui do consultório, que é o 4106-1329, tem o 99232-6200, tá? Esses dois números caem direto no consultório. Perfeito. E lembrando que nós estamos bem aqui no coração da cidade, nós estamos aqui na João Negrão, aqui é 731, doutor? 731. 731, nós estamos no 11º andar, tá bem fácil você vir aqui e acabar com a dor, nós vamos para ser feliz. Serão todos muito bem-vindos e o que a gente puder ajudar aí, a gente vai fazer. Doutor Vitor, obrigado por nos receber, obrigado pela entrevista, ok? Obrigado a vocês. Parabéns então, doutor Vitor Marcassa, fisioterapeuta, mais de 20 anos de profissão, profissional sério, dedicado, gosta do que faz e quando a gente gosta do que faz, faz com amor, faz bem feito. E o doutor Vitor, a gente olha no olhar dele assim, olhos nos olhos, que é um profissional sério e muito dedicado. Obrigado, doutor Vitor, por ter nos recebido na sua clínica e por ter nos explicado dessa técnica tão interessante que é a podoposturologia.